Então, continuamos, gente. Atualizados os impostos, como a gente está falando de atualização de ativos, nossos ativos estão aumentando. Se os nossos ativos aumentam, significa que eu estou ganhando alguma coisa. A única coisa que eu tenho que observar quando eu aumento o meu ativo é a contrapartida já é uma receita ou é uma receita futura que eu não posso lançar no DRE? Então, eu tenho que observar o princípio da competência. Naquele caso ali estava dito, a empresa não contabilizou a atualização do ano inteiro, certo? Que era 9,24. Significa que eu já tenho o direito daquilo ali. Então, ela é uma receita. Diferente daquele caso da negociação lá com o cliente, que era no papel de trabalho anterior, que parte era receita e parte não. Por quê? Parte era receita que eu já tinha direito até 31 de dezembro. O outro, eu ia ter o direito até o final da operação, que era 25 de fevereiro. Ou seja, parte da receita era do exercício seguinte. Nesse caso, não, tá? A mesma coisa eu tenho que observar com as despesas e vocês vão ver esses casos aí para despesa. Seguindo, né, a sequência ali do nosso exercício, nós temos algumas coisas aqui, depois dos impostos, que fala sobre outras contas a receber, adiantamento a fornecedores. Então, no exame das contas que compõem esse valor, você não constatou nada de relevante, só descreve os procedimentos adotados. Então, só vão dizer que conferiram os valores adiantados, que não tem nada fora da normalidade, beleza, certo? O que é um adiantamento? Bom, é quando eu mando dinheiro para um fornecedor meu antes de ele me entregar a mercadoria. Normalmente, quando é alguma coisa de maior valor, o cara precisa ter uma parte adiantada e tal, então tu faz isso. Que lançamento a gente faz? Credita o caixa e debita o adiantamento. É um valor a receber que eu tenho. Quando ele me entregar a mercadoria, eu debito o meu estoque, por exemplo, e credito contas a pagar. E aí, tem um contas a pagar e tem um adiantamento. Primeira coisa, eu faço a compensação. Credito o adiantamento, debito o fornecedor, beleza. Liquidei uma parte, se for integral, liquidei toda a operação. Se não, outra parte tem que sair do banco para pagar o resto. É assim que funciona. Quais são os problemas que nós, auditores, às vezes encontramos nos adiantamentos? É coisa de longa data. Se faz um adiantamento e ali ficou esquecido. Por quê? Não veio a nota do fornecedor, ou veio a nota, o que fizeram? Em vez de baixar o adiantamento, lançaram a nota na despesa, aí debitaram a despesa, creditaram o fornecedor, aí foram lá e pagaram o cara, ou nem pagaram, daí está o fornecedor aberto e o adiantamento aberto. Então, quando a gente se deparar com adiantamentos, o que a gente tem que olhar como auditor? Nossa primeira avaliação é se existe saldos antigos ali, que tu adiantou e não se resolveu mais. Porque adiantamento é coisa para ser rápido, tem que estar dentro da tua operação normal, né? Adiantei agora, mês que vem tu me entrega. Naquele mês eu já abato o adiantamento do valor que eu tenho para te pagar. Vou descontar. E aí ele vai se liquidando. Agora, não adiantei hoje, passou um ano, tá lá o meu valor adiantado. Não, alguma coisa tá errada. O cara não me entregou a mercadoria. Tá, mas vai te entregar? Não sei. Acho que vou perder. Você vai perder, é perda. Vai para despesa de qualquer jeito. Não. Ele já me entregou, não sei o que aconteceu, tem que ir lá ver. Então vai atrás, vai rastrear. Pode ver que a nota foi lançada na despesa, tá o passivo em aberto, certo? Ou foi pago integral para o fornecedor, não se percebeu. Pode ver, pode ir atrás se tem problema. Então, problema de adiantamento é ter valores que foram adiantados que a gente não vai mais receber, de longa data, que está ali, o risco é não receber, não voltar para o caixa da empresa ou não ser usado para bater algum débito. Então, é isso que a gente tem que olhar. Então, nos adiantamento a fornecedores, aqui está dito que vocês não têm nada para fazer, só dizer que está tudo certo e pronto. Adiantamento de salários e ordenados. Adiantamento de salários e ordenados é quando, por exemplo, um funcionário foi lá e pediu um adiantamento salarial. Aí nós pegamos, tiramos o dinheiro da gaveta, do caixa e adiantamos para ele. Ele assinou lá um vale e tal e ficou lá, certo? Normalmente, o que acontece? No final do mês, essa informação vai lá para o departamento pessoal efetuar o desconto na folha. Então, em vez de eu pagar a folha cheia para esse funcionário, eu vou abater o valor que eu tenho da folha para pagar para ele com o adiantamento que eu já fiz, certo? Normalmente é assim que funciona. Mas,
Se essa informação não chegar no setor pessoal para que isso seja feito, o cara vai receber o salário integral e o adiantamento não é descontado. E aí? O adiantamento fica lá no ativo? Ah, é um ativo, deixa ali. Não posso deixar um ativo a vida inteira. O propósito da nossa auditoria de demonstrações contábeis, analisando num todo, é assim: os valores que estão no ativo, eu vou realizar eles? Vai virar caixa isso algum dia? Os valores que estão no passivo são reais, não são maiores do que são? Essa é a nossa preocupação. Então, eu tenho lá no ativo um adiantamento que eu não sei mais se eu vou receber. Eu vou deixar ali representando um direito que eu tenho ou é uma perda já que eu tive? Se é perda, que já for julgado, perdemos, vai para a despesa. Então, o que diz os nossos adiantamentos de salários ordenados? Diz o seguinte, dentre os créditos de funcionários, há um adiantamento concedido a título de salário ao empregado Paulo de Deus, no valor de 2.500, o qual não foi descontado no vencimento. Esse funcionário foi demitido em 30 de novembro. A empresa não vê a possibilidade de cobrança desse crédito. Faça o ajuste contábil necessário e descreva os procedimentos adotados no exame dessa conta. Ou seja, vocês vão dizer que avaliaram e verificaram que tem um adiantamento já de um mês anterior que não foi descontado em folha e que o cara já foi demitido. Vai conseguir cobrar desse cara esse adiantamento? Não foi descontado em folha, não foi descontado na rescisão. Vão conseguir recuperar? Não. Não. Então isso é o quê? Perante as demonstrações contábeis? Despesa de salário. É uma despesa. Virou despesa, né? Então, olhe bem, nós estamos aqui nos próximos papéis de trabalho, adiantamentos. Adiantamento a fornecedor, vocês vão dizer que não tem problema. Agora, no adiantamento de salário, dentro desse saldo aqui, 9.564, tem 2.500 que não vai recuperar. Então, se eu não vou recuperar, eu tenho que baixar 2.500 daqui. Vocês vão fazer a sugestão e vão fazer o lançamento de 2.500 aqui, Então, o meu valor que eu tenho a recuperar de adiantamento é só 7, não 9. Certo? Então, vocês vão lançar um crédito aqui e o débito, se virou despesa, lá no BP3, despesa de salário. Isso vocês precisam fazer nos adiantamentos. Deixa eu só dar sequência mais um pouquinho, depois vocês já vão botar a mão para fazer. Mas vão prestando atenção. Agora, despesas do exercício seguinte. O que são despesas do exercício seguinte? São despesas que nós contratamos agora. Muitos casos já pagamos, tá? Mas nós não podemos lançar no DRE nesse momento. Por causa do quê? Do princípio da competência. Essa despesa vai ser consumida ao longo de um período. Semelhante àquele caso da receita, que a gente deixou uma partezinha da receita para jogar no DRE do ano seguinte, as despesas também acontece isso. Eu vou lá e pago uma despesa toda nesse momento, credito caixa, mas não posso debitar despesa no DRE. Tenho que debitar essa despesa do exercício seguinte no ativo. Então isso é um ativo, Assis? Não, isso é um ativo, porém, despesa do exercício seguinte. Isso é admissível no balanço. Porém, ao longo do tempo que essa despesa for sendo consumida, eu preciso baixar uma partezinha dela e jogar para o DRE. Uma partezinha para o DRE. Partezinha, DRE. Certo? O exemplo mais clássico disso, seguros. Vocês vão lá e contratam um seguro de um carro. Vocês vão lá e pagam à vista. A despesa é agora para esse período? Não, a despesa é para um ano. Eu não posso jogar a despesa integral do seguro agora. Ela tem que ser rateada para um ano. O que eu faço? Creditei o banco, porque eu paguei. Debito o quê? Despesa do exercício seguinte. Todo mês eu faço 1/12 daquele seguro, jogo para despesa. Credito seguro, debito despesa com seguro. Certo? É isso que a gente tem que cuidar nas despesas do exercício seguinte. Despesas do exercício seguinte são despesas que foram apropriadas, mas que têm que ser lançadas para o DRE ao longo do tempo. Então, o auditor tem que ver se elas estão sendo lançadas corretamente e se não tem mais alguma coisa que deveria ter sido, em vez de estar lá no DRE, está ali, certo? A gente pode se deparar com duas situações. Saldos de despesas do exercício seguinte ali no ativo, que já deveriam ter ido para a despesa,
e saldo de despesa, que foram para despesa, mas deveriam estar ali no ativo. Tá? Então, o que nós temos aqui na letra A? Constatou-se que a última parcela das apólices de seguro, o saldo de 24.766,27, não foi apropriado ao resultado do exercício, DRE. Faça o ajuste necessário em contrapartida das despesas operacionais de seguro. Então, vocês precisam fazer o quê? Vamos lá no papel de trabalho do seguro. Da despesa do exercício seguinte, na verdade, que está tudo em sequência aqui nos papéis de trabalho. Aqui nós temos estoque, o próximo é despesa do exercício seguinte. Aqui. Ô, professor, mas eu não entendi o que é esse prêmio de seguros apropriados. É que assim, ô Ramires, na apólice do seguro, o valor que tu paga, o nome é prêmio, mas é seguro, é seguro. Ah, tá. Só por isso. Se tu olhar a apólice, ela vem lá, prêmio de seguro apropriar. Deixa eu ver se eu tenho, aqui eu não tenho dos meus carros. É que pra mim, eu pensei que isso aí fosse um seguro, alguma coisa que foi contemplada e que podia resgatar. Por isso que eu até não queria usar essa conta. Não, Perguntei. É que se tu olhar nas apólices de seguro, eu vou procurar uma aqui de um carro meu aqui, depois eu bato uma foto e boto no grupo. Normalmente, o valor do seguro, lá na apólice está escrito prêmio de seguro apropriar. Peraí, deixa eu ver se eu não tenho aqui digital aqui. Normalmente, tá? Não quer dizer que... Deixa eu ver se eu tenho aqui ela em arquivo digital. Apólice. Ó, vou compartilhar contigo. Com vocês, na verdade. Apareceu aí na tela? Sim. Então, ó. Aqui, ó. Prêmio. Esse é o valor que eu paguei de seguro. Entenderam? Então, o prêmio de seguros apropriar é o valor do seguro. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ó, prêmio líquido aqui embaixo, ó. Então, normalmente, o valor do... Na verdade, eu paguei esse valor aqui, não é aquele lá. O valor do que tu paga do seguro, nas apólices, elas estão classificadas como prêmios de seguro apropriar. Certo? Por isso o nome da conta. Mas é a despesa do seguro, é daquilo que vocês aprenderam na faculdade aí, tá? Então, o que está dito lá? Que esse valor que está aqui no ativo se refere à última parcela que não foi lançada para despesa. O que vocês têm que fazer? Baixar isso aqui e lançar para despesa. É isso que vocês precisam fazer. Agora vamos lá, ver o que mais está escrito lá. Ó, letra B. Não foram apropriadas contabilmente pelo regime de competência as despesas financeiras sobre duplicatas descontadas em 20 de novembro de 2009. Essas despesas totalizaram 43.900, cujo prazo de vencimento é de 100 dias, período de 20 de novembro de 2009 a 28 de fevereiro de 2010. Caímos? Estão aí? Voltou? Eu acho que é o Zoom. Fui ver se era a minha internet, mas é o aplicativo. Mas a minha internet tá caindo direto, professor. Não, mas o meu aqui, eu olhei ver se era a internet, mas não era. Acho que foi o Zoom ali. Essa semana, todo dia, mais ou menos, nesse horário, está acontecendo isso. Mas tá, vamos lá, vamos continuar. Então,
Voltando aqui, deixa eu ver onde é que nós estávamos. Na primeira parte, nós temos que baixar esse 24 mil, certo? Na segunda parte, está dito o seguinte, né? Não foram apropriadas contabilmente pelo regime de competência as despesas financeiras sobre duplicatas descontadas. Ou seja, a gente tem despesa financeira que não foi lançada no DRE. Quanto que nós temos de despesa financeira? 43.900, certo? 43.900. Para quanto tempo é essa despesa? De que período a que período é essa despesa? É do dia 20 de novembro até o dia 28 de fevereiro de 2010. Então, ó, de novo, a gente entra igual aquela situação do cliente, porém agora é com a despesa. Nós temos uma despesa que é para 100 dias, certo? Parte dessa despesa é no resultado do exercício que nós estamos auditando, até 31 de dezembro de 2009. E parte dessa despesa é para 2010. O que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar esses R$ 43.900, que é a despesa total, dividir por 100 dias, que é o período, apurar o valor diário. E aí sim, apurar o seguinte, quanto que eu já deveria ter lançado no resultado de 2009 de despesa, certo? Eu deveria ter lançado X valor. Quanto que eu tenho que deixar no meu ativo, certo? Quanto que eu tenho que deixar no meu ativo de despesa a apropriar? Então, eu preciso fazer o rateio disso e lançar parte no resultado do exercício, parte na despesa antecipada. E a contrapartida desses valores a pagar aqui, aí vai ser lá nas duplicatas descontadas, tá? Entenderam o que vocês precisam fazer? Faz isso com a gente. Eu não consegui fazer isso. Faz esse com a gente. Esse é a mesma coisa que aquele lá, quer ver? Só um minutinho, deixa eu interromper e nós vamos... O cálculo é igual. Então, nós temos despesas financeiras a apropriar. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Nós temos lá despesas financeiras a apropriar de duplicatas descontadas, certo? Quanto que é o valor da nossa despesa financeira? 43.900, certo? Qual é a vigência disso? R$100 dias, certo? Qual é o nosso valor diário da despesa? O 43 dividido por 100, ou seja, R$ 439 por dia é a nossa despesa financeira. Ali está dito que não foi apropriada essa despesa financeira ao resultado do exercício, certo? Olha, nós estamos auditando 31 de dezembro de 2009. Nós temos que contabilizar no DRE de 2009 a parte que é de 2009. Como que a gente vai saber isso? Então, a gente tem que fazer assim, ó. Deixa eu ver como é que eu vou fazer. Início do período. É 20 de novembro, né? Deixa eu só conferir lá. 20 de novembro. de 11 de 2009. Deixa eu só botar isso aqui como data para a gente não se perder. De 2009. Qual é a data base que eu quero fazer o cálculo? (31 de 12 de 2009), certo?
Eu preciso saber quanto que desse 43 já incorreu até aqui. Então, dias incorridos. 31 menos 20, 41. 41 dias já se passaram do dia 20 do 11 até o dia 31 do 12, certo? Qual o valor da despesa incorrida? Quando eu digo incorrida, é a que já aconteceu, já é DRE. 439 vezes 41. 17.999, certo? Então, o que a empresa não fez? Ela não contabilizou esse 17 no DRE. Ela tem duas formas de fazer. Ela pode contabilizar só esse 17 aqui, certo? Debitar a despesa e creditar um valor a pagar ou creditar a própria duplicata. Depois nós vamos ver quais são as contas, certo? Depois eu vou olhar e passo ali para vocês. Ou ela pode fazer o seguinte, fazer integral esse registro aqui do 43. Então, ela pode fazer assim, ó. Primeiro lançamento. Apropriar aquilo que é despesa do exercício corrente que não foi lançado. Nós vamos debitar. Bom, isso aqui são juros, certo? Despesa financeira. Então, é lá no BP3, despesa financeira. Nós vamos fazer aqui, BP3... Ó, estamos na receita financeira, vamos procurar as despesas financeiras. Ó, despesas financeiras. Então, o que nós temos aqui? Encargos financeiros, descontos concedidos, variação cambial ativa e despesas bancárias. Se encaixa muito mais nos encargos financeiros. Então, essa conta é a conta que nós vamos debitar. Vamos debitar os encargos financeiros, que é no DRE, 17.999, certo? E vamos creditar deixa eu só dar eu vou botar uma conta qualquer aqui, depois eu ajusto essa conta para vocês, preciso conferir qual é a conta. Creditar, como está falando de duplicatas, aqui nós temos 3 contas de duplicatas. Vamos pegar a primeira aqui, vamos creditar essa. Estão vendo que ela está com saldo negativo? Por quê? Porque isso é como se fosse um passivo, uma obrigação, ela está reduzindo o ativo. Então, se eu credito ela, ele aumenta esse valor que reduz o ativo, certo? Ou aumentaria o passivo. Então, é isso que eu estou fazendo, certo? Deixa eu creditar essa conta aqui, depois eu só confirmo para vocês. Mas, é isso que vocês precisam fazer. Só, olha, vamos creditar essa conta de duplicata descontada, Banco do Brasil, só botar aqui entre aspas, duplicatas descontadas. Se é um plano de contas, tem a numeração das contas, tá? Apesar de ela ter o mesmo nome, ela tem o número, aí não tem esse problema, a gente tá identificando, mas como não tem, a gente tem que fazer isso. Então, ó, o primeiro lançamento é esse. Olha, esse 17 tem que ir lá para o nosso DRE. Qual é o efeito dele no nosso DRE? Vai reduzir nosso resultado, porque eu deixei de lançar essa despesa. E já é devida, independente de eu pagar só lá em fevereiro, como está descrito aqui, ó. Quer ver? Aqui está dito que o período é para 28 de fevereiro de 2010. Aqui é que vai ter a liquidação desse 43. Mas parte desse 43 aqui, se eu fosse liquidar em 31 de dezembro, é 17 mil. Então, já tem que contabilizar na despesa, já incorreu o período, eu já tenho essa obrigação, eu já consumi esses juros. Então, eu preciso lançar no meu balanço. Então, o lançamento que eu devo fazer, ou eu faço ele dessa forma, como eu fiz aqui para mostrar para vocês. Calculei o que tinha que ir para o DRE de 2009, que debita os encargos financeiros e credita o Banco do Brasil, ou eu poderia fazer o seguinte, mas eu já quero deixar pronto esse 43 aqui, já quero contabilizar ele integral, beleza. Só que a gente sabe, aqui, ó, vou fazer aqui,
igual 43 menos 17. A gente sabe que esse 25.901 aqui é do ano seguinte, é despesa de 2010, não 2009. Então, não posso lançar no DRE de 2009. Semelhante ao seguro. Então, lembrado? O seguro a gente joga lá, depois vai apropriando. É a mesma coisa isso. A gente joga o 43 inteiro no ativo e depois vai apropriando. Até dezembro, eu tinha que ter apropriado 17. Então, 43 menos 17 sobra 25. Eu tenho duas formas de fazer. Ou eu só lanço a despesa incorrida, esse eu tenho a obrigação de lançar, debitar os encargos financeiros e creditar a conta que vai somar para mim pagar depois, que é a duplicata, ou um encargo financeiro de empréstimo, alguma coisa assim, né, no passivo. Ou eu poderia fazer assim, ó. Vamos debitar essa conta aqui, ó. Despesas financeiras a apropriar, certo? No valor de 25.901, certo? Então, debitei despesa financeira a apropriar 25.901, debitei encargos financeiros 17.999, e aí eu credito o banco, em vez de 17, eu credito 43.900. Ou seja, eu já contabilizei o que eu devo de juro integral. Está lá nas minhas duplicatas, descontadas, certo? 43.900. Isso é que eu devo, já assumi a dívida. Porém, eu não posso lançar toda essa despesa no resultado de 2009, regime de competência. Eu tenho que fazer o rateio. O que é 2009? 17. O que é 2010? 25. Então, se eu quero deixar o 43 integral lá no meu valor a pagar, nas duplicatas, eu tenho que fazer o rateio da minha despesa financeira. Parte vai para o meu ativo para apropriar em 2010 e parte vai para o DRE de 2009, porque já aconteceu. Ou eu faço da outra forma, que eu registro só a parte que incorreu. Ó, o meu valor lá a pagar é 43 menos 25. Porque se eu fosse pagar ele em dezembro, eu não ia pagar o 25. Esse 25 era juro que ia incorrer ainda. Então, eu não precisaria registrar ele, certo? Então, tem duas formas de fazer. Façam integral. Deixem a despesa financeira a apropriar. Aqui, deixem nessa conta aqui, ó. Tá? Mostrando como é que a gente coloca lá, assim, nas contas. Ah, tá. Então, olha só. Agora nós vamos fazer o seguinte. Então, a despesa financeira a apropriar está aqui no ativo, 25.901. Nós temos que aumentar ela. Debita aqui, certo? A despesa com encargo financeiro é 17.999, é no BP3. Tá aqui, ó. Menos 17.999. Certo? Então, nós já fizemos dois débitos, ó. De 115 virou 133 a despesa. Já fizemos os dois débitos. E agora, o crédito é aonde? O crédito, a gente já... Depois eu vou confirmar isso para vocês. Mas o crédito é numa dessas contas aqui, ó. De duplicatas a receber, por exemplo. Depois eu vou ver. O crédito é aqui. Se eu creditar essa conta aqui, é 43.900, ó, eu devia 63, agora eu devo 107. Ou eu tenho uma redutora do meu cliente que era 63, agora está reduzindo 107, está reduzindo mais, ou seja, é menos ativo ou mais passivo. Agora a regra é porque esse PTA aqui já deveria ter atualizado alguma coisa, mas isso era para estar lá no passivo, tá? Esse valor. Então, ou seja, eu estou aumentando uma dívida. Qual é o papel de trabalho para a gente achar mais fácil? Esse que tu traz aí, ó. Quê? Vai só um pouquinho para cima para mexer com a papel de trabalho que é mais fácil de procurar. Ah, o B52. Mas está escrito ali, né, que é nas duplicatas descontadas. Então, tu vai e procura ele, tá? É B52 e o outro é o CT50. Certo? Tu vai fazer as anotações tudo no D50 e a contrapartida no B52. Bom, deixa eu...
voltar no nosso texto aqui. Eu quero explicar mais essa parte do estoque aqui para vocês ainda. Então, agora, nós temos os estoques. Os estoques diz o seguinte: a empresa de auditoria adotou todos os procedimentos necessários para o exame das contas de estoques próprios, matéria-prima, produto pronto, mercadoria para revenda, e também acompanhou o levantamento físico desses estoques. Então, o que a gente faz normalmente para validar os saldos contábeis dos estoques? Primeira coisa, a gente tem um relatório de inventário de estoque. Esse relatório tem que fechar com o saldo contábil. Ou seja, nesse relatório de inventário tem a quantidade de itens e o seu custo. Um vezes o outro dá o valor financeiro. O valor financeiro é o valor que tem que estar na contabilidade. Esse é o primeiro passo. Depois, o seguinte, a gente vai confirmar se esse relatório está certo. Como? Vou confirmar se o custo que está ali calculado é certo, aquele custo que o Herman ensinou vocês lá, ele reflete nesse relatório ali, que vai refletir na informação contábil. Então, o custo do produto pronto ou o custo médio da matéria-prima, certo? Que o Herman ensinou para vocês lá, é o que está refletido nesse relatório aí. Nós, auditores, testamos ver se isso está certo. Então, aqueles procedimentos lá, aquelas tabelinhas, tudo que o Herman faz lá, a gente faz o teste em alguns itens do estoque para saber se o estoque está valorizado corretamente. Então, esse é um procedimento. Então, fazer o cruzamento com os inventários, testar os custos, e outro procedimento que a gente faz, que é muito comum, é contar o estoque para ver se existe realmente. Então, a gente vai lá contar os estoques. E daí, na contagem, se as quantidades não estão certas com aquela que está no relatório de inventário, consequentemente, o valor financeiro não vai estar certo e o valor contábil também não. Então, a gente acompanha isso. Então, os procedimentos, os principais de estoque é a revisão com o inventário, a confirmação dos custos, né, a correlação, o cálculo dos custos está certo, e a contagem física dos estoques. Isso é o que a gente faz de procedimento nos estoques. Faz mais coisa, mas esse é o básico. Tá? Então, ali diz o seguinte, que o auditor fez tudo isso e também acompanhou o levantamento físico desses estoques, cuja posição é a que segue. Ou seja, o levantamento físico do auditor, né, o que ele acompanhou, vezes os custos, deram esses valores, certo? Aí diz o seguinte, esses estoques apurados fisicamente foram valorizados pelo custo médio e os produtos prontos pelo custo de produção, conforme o Herman ensinou lá para vocês. Contudo, foi apurado que o custo médio das matérias-primas está superavaliado contabilmente. No entanto, a empresa decidiu em não fazer o ajuste, pois alega que em eventos subsequentes essa diferença será diluída. Avaliem se essa situação tem reflexo no relatório de auditoria independente. Faça os comentários que se entenderem necessários. Primeira coisa, vamos conferir o seguinte, se esse valor aqui está fechando com o valor lá da nossa contabilidade, lá no nosso papel de trabalho. 361.610,90. Vamos achar o papel de trabalho do estoque, tá para cima, né? Ó, matéria-prima, 487.210,90. Então, a primeira coisa, vocês têm que confrontar as duas. Igual vocês fizeram lá no extrato, saldo do extrato, saldo contábil, diferença, vocês vão fazer a mesma coisa ali. Saldo do inventário, saldo contábil, diferença. Certo? Então, o primeiro item, a matéria-prima, a gente já viu que tem diferença. O segundo item, alguém pode me confirmar aí o valor dos produtos prontos que estão lá no exercício? Espera aí que eu confirmo. Eu olho sem ter que ir. 333.302,57, né? 303.391,67. 303.391,67. Beleza. Então, quando vocês confrontarem as informações, vão ver que o problema está na matéria-prima. O que está dito lá no nosso exercício? Está dito o seguinte, contudo, foi apurado que o custo médio das matérias-primas está superavaliado, contabilmente. Superavaliado indica o seguinte, está maior que a realidade. A realidade é 361, ó. Vocês contaram, avaliaram, é isso aqui, 361.610,90. Contabilmente, está 487. Ou seja, o ativo está maior que a realidade.
O que a empresa disse? Que não vai ajustar. Diz o seguinte, esse excesso, que daí vocês vão ver quanto que é o excesso, vai ser diluído lá no exercício seguinte, não agora. O que vocês acham? Hã? Errado? Tá errado? O exercício com estoque errado. Então, para vocês ajustar esse estoque, que lançamento vocês fariam? Vocês têm que aumentar o valor do estoque ou diminuir o valor do estoque? A matéria-prima. Diminuir o valor Dá uma despesa. Então, a matéria-prima tem que diminuir, certo? O estoque. Então, vocês vão creditar o valor da matéria-prima lá no ativo, para diminuir o ativo. O crédito é ali, e o débito é o quê? Não precisa ser a conta certa, gente. O débito é aonde? O débito é lá numa despesa de matéria-prima. Isso, beleza. Lá no custo da matéria-prima. O débito é lá. Qual é o efeito disso, GCL? O que vai acontecer nas demonstrações contábeis? Isso vai diminuir. Vai o quê? Vai diminuir o meu lucro líquido. Diminuir o meu lucro. Isso. Vai diminuir o lucro líquido e vai diminuir o ativo. Esse é o efeito que vai causar na demonstração contábil. Vocês acham que isso deve ser feito ou não? Deve. Só 100 mil de diferença. Quanto? Vai dar 120 mil de diferença. 120 mil de diferença. 125.600. Vocês acham que esse 125.600 é relevante? Claro. Sim. Com base em que vocês dizem isso, que é relevante? Por que é relevante? 120 mil dá mais de 30% de 487. Beleza, esse é um fator para analisar. Isso é um fator para analisar, bem pontuado. Ele representa mais de 30% do estoque, o ajuste. É significativo, né? Outro ponto que é crucial para vocês analisar. Deixa eu só interromper bem rapidinho antes de cair esse link. Nós já fizemos vários lançamentos contábeis, tá? Já fizemos vários lançamentos contábeis. Apareceu para vocês o Excel aqui? Sim. Isso aqui é a folha mestra lá do BP3, onde nós temos o nosso lucro ou o nosso prejuízo. Nós partimos com 137 mil de lucro. Já fizemos vários ajustes. Nesse momento, nós estamos aqui com 90 mil de lucro. Já reduziu bastante nosso lucro, né? Se nós contabilizar os 125, vocês estão dizendo o que vai acontecer? Vai virar prejuízo. Esse é o efeito. Essa é a importância do trabalho da auditoria. Vocês analisar que tem um ativo que não é aquele valor, e se vocês ajustar aquilo lá, o resultado que era 90 mil vai virar 40 ou 50 de prejuízo. É importante o usuário da informação contábil saber disso? Ou deixa errado e pronto? Tem que saber. Tem que saber. Beleza. O que acontece é que, assim, a empresa disse que não vai fazer o ajuste. O que vocês têm que fazer como auditor? Salve.